Olá, bom dia. Eu vou fazer essa transmissão ao vivo porque eu gravei um vídeo hoje de manhã de interesse geral sobre as dificuldades próprias das pessoas que começaram a estudar filosofia, se sentem perdidos e se sentem desencorajados. E eu mostrei algumas estratégias de você lidar com essa falta de coragem que é própria do começo, tá? E aí eu tô sem tempo para editar 2 vídeos hoje. Eu só consigo editar o vídeo mais importante, que é o que eu gravei de manhã. Esse é o vídeo mais básico, menos importante, então vamos de transmissão ao vivo mesmo. Tá, é um assunto que vocês sabem que é meio sensível para mim, né? Porque eu acho que a direita brasileira ela vive mais perdida que segue em tiroteio. E como eu sou uma pessoa conservadora, declaradamente conservadora, eu sei que eu tenho públicos diversos, nem todas as pessoas que me assistem, que acompanham meu conteúdo em filosofia, tá de acordo com minhas posições políticas. Eu, para mim, também não tenho problema com isso, né? Porque o campo do conhecimento e da consciência é aquilo que aproxima os seres humanos pelas boas razões, enquanto a política é o que afasta os seres humanos por razões quase sempre estúpidas. Então, eu sei que nem todos que me acompanham talvez entendam muito bem, mas na verdade, embora eu seja conservadora, eu olho para a direita brasileira e eu sinto vergonha alheia, tá? Essa é a verdade, eu sou muito franca quanto a isso. E eu não estou dizendo isso do ponto de vista dos militantes, que militante sempre vergonha qualquer um, né? Eu tenho certeza que as pessoas que pensam na esquerda olham para os militantes e também sentem vergonha alheia, porque militante é um tipo meio complicado, né? Assim, não são pessoas admiráveis, são as pessoas que vão para porrada, né? E muitas vezes elas se excedem no comportamento e tal, e o militante corre o risco perenemente, considerando como a política acontece na modernidade, o militante ele sempre corre o risco de se desumanizar, porque a política moderna ela é marcada pela chamada razão de Estado. Existe um texto clássico para o qual ainda não há tradução no Brasil, se depender de mim, haverá em breve, que é o Considerações Políticas sobre os Golpes de Estado, do Naudet, né? O Naudet foi veja, ele trabalhava com a Catarina de Médici, né? E não sei se vocês lembram, foi a pessoa que encomendou a Noite de São Bartolomeu por meio de um casamento. Deixa eu só recapitular para vocês vão entender como é que funciona a política no ciclo moderno da história, é assim que funciona, tá? Ela casa a filha, a França está ali afogada pela guerra religiosa entre católicos e protestantes. Os huguenotes, que são os calvinistas franceses, querem participação política na marra. Eles não têm espaço, porque a França é oficialmente católica, etc. E aí eles têm essa briga entre católico e protestante. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores problemas é que os católicos, por exemplo, eram perseguidos e não podiam ter cargos na Inglaterra depois da Reforma Anglicana. E na França você tinha uma política de baixa tolerância com os calvinistas do ponto de vista político. Então, digamos que esse período de conflitos religiosos na Europa é um período que precisa ser melhor conhecido, precisa ser mais bem conhecido antes da gente sair falando coisa. Realmente foi um período muito, muito violento, né? E ali, naquele momento, você tinha momentos em que os protestantes entravam em missa e jogavam pedra nos católicos e, ao mesmo tempo, os cultos, clandestinos ou não, muitos católicos também entravam e davam troco. Então, era um ambiente de animosidade porque as pessoas se deixaram levar ali pelo clima, de guerra no contexto religioso quando aconteceu a reforma, né? E aí a Catarina de Médici precisava dar um basta naquela situação, pelo menos ela via assim, e ela falou, como é que eu vou dar um basta nesses protestantes? Eu vou dar um basta nesses caras, eu vou criar a seguinte estratégia. Ela fala que vai criar uma conciliação casando a filha dela, que é o filme, isso tudo está contado no filme Rainha Margot. Quem não viu, assista, além de tudo, tem a trilha sonora maravilhosa com música do Bregovic, tá? Muito bonito. E que, aliás, foi uma das atrações na inauguração da Sala São Paulo, em 1998, e eu estava lá. É um músico interessante, tá? Dali da Europa Central, né? Dos Balcãs. Bem, e aí ela arma o casamento da filha dela, da Marguerite de Valois, com o Henrique de Navarra, que é o grande líder, o grande príncipe protestante, né? A maior liderança, num contexto que a França ainda não está perfeitamente unificada. Quem vai unificar a França, unificar no sentido moderno, de transformar num Estado-nação com as fronteiras bem delimitadas, é o Richelieu, né? Que é um pouquinho assim, ele pega esse momento
ele deixa a França arrumada para o Luís XIV, tá? Então ele vive esse momento complicado de disputa interna. E o Richelieu, que foi aquele cara pragmático que se aliou com os príncipes protestantes para evitar que a Liga Católica, que é do Império Austro-Húngaro, que ligava a Áustria de um lado e Espanha de outro, o Império Austro-Húngaro todo de um lado e Espanha do outro, esmagassem a França. Então é outro sujeito complicado que representa bem o pensamento moderno. Tem um curso inteiro de 8 aulas sobre o testamento político dele, que é algo que a gente tem traduzido na Biblioteca do Senado e gente de direita não lê isso aí, porque lê muito pouca coisa, né? Gostam de ouvir de orelhada e repetir slogan, mas cultura que é bom, só usam slogan restauração da cultura, estudo mesmo profundo é pouca gente, tá? Eu tenho poucos interlocutores entre meus colegas conservadores, de verdade, e falo isso aqui com muita... não falo isso aqui com alegria, tá bom? E a interlocução também, quando eu tenho, é sempre muito ruim, é sempre mediada por argumentos de autoridade. Ah, mas X falou isso. Ah, não, mas isso se lê, isso não se lê. É essa coisa completamente contaminada por uma atitude muito equivocada diante de como você aprende as coisas e como você estuda e como você realmente vai aperfeiçoando e aprimorando sua consciência ao longo da sua vida, né? É muito complicado. Essa questão da corrupção da inteligência, que o Flávio Gordon descreveu tão bem no seu livro, não afeta só quem é de esquerda, não, afeta todos os brasileiros. Então, vamos ser humildes aqui e largar de ser idiota, ficar apontando o dedo para os outros e vamos nos olhar mais no espelho, tá bom? E aí ela organiza, então, esse casamento, a Catarina de Médici, e que era então a rainha-mãe da França, para atrair todas as lideranças europeias, todas as lideranças francesas entre os huguenotes para Paris. Por quê? Porque assim ficaria mais fácil na chamada noite de São Bartolomeu, ela mandar matar todo mundo. Tá? Então foi isso que aconteceu. Eles todos vêm para celebrar o casamento, né? Achando que isso é uma mensagem de pacificação por parte da coroa, e cai na armadilha da Catarina, que nada mais era do que atrair todos os líderes protestantes que organizavam aquele contexto de resistência dos calvinistas e de oposição aos católicos para matá-los todos, né? Eles ficam hospedados, ela sabe onde eles estão, porque eles vieram a convite dela para o casamento de sua filha com o príncipe protestante, e ela mata todo mundo. O Henrique de Navarra, falando aquela famosa frase, Paris é o centro do reino, né? Paris, digamos assim, na época, como a França não está totalmente unificada, você tem o reino de Paris e ele, por exemplo, é do reino de Navarra. Então ele vai ser rei ali da França, que tem como capital Paris e o Louvre. E aí ele fala, Paris vale uma missa. Essa é a famosa frase, então ele se converte ao catolicismo para ganhar a coroa. É um pragmatismo deslavado de todo lado. Então, antes de você, que é protestante, querer apontar o dedo para Catarina de Médici, tá vendo, Catarina? Não. A religião era usada como instrumento pelos estadistas desde o momento que o Lutero tira a autoridade do Papa. E a gente tem esse problema na Europa, e isso deve ser reconhecido. E aí você tem também o movimento da Contra-Reforma de muitos católicos também se aliando a reis. E aí a gente tem uma situação muito pouco cristã, no sentido dos cristãos entre si, de um jogar pedra no outro, tá? Até isso se acertar e as pessoas entenderem que, infelizmente, a situação é outra e é rachada, você vai ter um momento de animosidade. A gente tem de reconhecer esse fato histórico, lamentá-lo e nos esforçar para não repeti-lo, né? Porque a gente tem que aprender com as mazelas e com as provas da nossa burrice que a história deixa, né? Cujo rastro estão na história, tá? Por isso que a gente estuda, inclusive. Então, é isso que acontece, e isso é razão de Estado. Quer dizer, ela faz um cálculo político. Eu preciso pacificar a França. Mas eu tenho uma aliança política com os bispos católicos e, ao mesmo tempo, eu preciso mandar uma mensagem para as lideranças calvinistas que eles não terão vez aqui porque nós, da família Valois, fizemos a nossa escolha X de continuar assim, escolha essa depois que vai ser um pouco reconsiderado pelo Richelieu quando ele faz aliança com os príncipes do norte, os protestantes, para combater a Liga Católica, né, que é o do Império Austro-Húngaro com a Espanha, e que tendiam a mudar, assim, a anexar territórios da França, porque a França fica sempre no meio da Europa, né? E isso é razão de Estado, entendeu? É você
entender que para conservar o Estado e para conservar o poder vale tudo. E o cálculo que você faz politicamente é sempre um cálculo ligado à conservação do poder. E nesse cálculo a ética não entra. E aí você vê ela usando aquilo de que a França mais precisava, que era a pacificação entre católicos e protestantes, usando essa esperança, que era uma esperança, todo mundo queria que a coisa se acalmasse, ela usa essa esperança, finge que vai dar isso e, na verdade, ela dá pedrada nos seus adversários para conservar também o seu poder e os seus aliados, tá? E é assim que funciona a política moderna, a lógica moderna, é na base da razão de Estado, tá? Então, nesse sentido, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, né, para começar. Sirva isso como preâmbulo para o que a gente vai discutir nesse vídeo, né? Esse assunto, portanto, né, de observar e ver, quando eu digo que eu vejo a direita metendo os pés pelas mãos, fazendo um monte de besteira, e que eu digo que o militante me dá um pouco de vergonha alheia e etc., é porque o militante ele é sempre o instrumento das pessoas que, por meio de cálculo, fazem cálculos estratégicos ligados à conservação do poder e usam o militante de instrumento porque precisam de apoio, de massa, ou precisam do cara que vai lá e mata, da pessoa que cria uma situação de caos para que o seu objetivo político funcione, né? E o militante, ele é sempre a figura que, a base é sempre aquele que serve de instrumento para que um cálculo político se efetive, tá? Então esse é meu mal-estar como militante, e o meu trabalho como professor é libertar as pessoas da escravização à atitude de ser militante, porque eu acho que quando uma pessoa é militante, é uma discordância que eu tenho, inclusive, com os meus amigos mais próximos. Mas ele diz, mas o militante é importante. Não, eu sei. Mas o militante, ele corre perenemente, ele sempre corre o risco de se desumanizar. Por quê? Porque ele se torna instrumento de um outro, que está agindo por um cálculo de conservação do poder que não está associado a nenhum tipo de juízo moral. Tá? Esse é o problema do militante, ele corre o risco constante de se desumanizar, por isso que tanto militante de esquerda quanto direitista, né, a gente olha e dá um pouco de pena, né? Eu sinceramente tenho, e eu acho que a pessoa que é, digamos, o militante, o que seria um militante com consciência? É aquele que faz esse papel de lutar por um interesse que também é o dele, sem, na verdade, ser um instrumento que não conhece exatamente a estratégia para a qual ele está servindo como instrumento, você entende? Então eu acho o seguinte, tudo bem, pode até ser que seja impossível fazer política representativa sem militância, de fato mas você reduzir o seu militante a um estado de total cegueira é canalice. E o militante que se deixa reduzir a essa cegueira é um trouxa, mas é um trouxa do qual eu me apiedo, porque ele está se desumanizando, achando que está prestando um serviço ao bem, tá? Então por isso que esse é um assunto sensível para mim, porque envolve consciência, envolve um ser humano destituindo o outro da sua humanidade, envolve essas coisas que são muito, muito pesadas, né? Que tem a ver com a vida e a morte, se não do corpo, a vida e a morte da alma. Você reduz uma pessoa a um zumbi, porque você quer ampliar seu poder, conservar seu poder, etc. Para mim é sempre uma atitude imoral. Usar o próximo como instrumento é sempre imoral, tá? Isso para mim é inegociável. Então, evidentemente que é nesse sentido que é preciso que vocês compreendam uma série de atitudes minhas, que às vezes vocês olham com o olhar errado, que é o olhar do militante. Vocês têm que entender, se vocês se permitem ser um militante, a gente não vai falar a mesma língua. Então, põe na sua cabeça que talvez você precise mudar a sua perspectiva, mesmo sem concordar comigo, para entender meu ponto, antes de dizer que eu estou certa ou errada. Você precisa me compreender o que eu estou falando, né? E o problema do militante é que o militante que já está desumanizado, que é algo bem característico da base bolsonarista, né? Eu vejo um nível altíssimo de desumanização, como a base petista, é muito parecido mesmo, infelizmente, né? A desumanização é o que eles têm em comum, né? Os tópicos, a defesa, a agenda é oposta, é diferente, a agenda é diferente, não dá para dizer que bolsonarismo e petismo são a mesma coisa, tá errado, mas o que os une, por isso que tanta gente fala que o bolsonarista é o petista da vez. Por que as pessoas dizem isso? Porque ambos têm um componente em comum que é a desumanização. Ambos, digamos assim, têm
esse traço de desumanização, mas a agenda é diferente, né? E não dá para dizer, para reduzi-los à mesma coisa quando a gente analisa a agenda, porque é possível que em vários indivíduos dessa militância haja, sim, graus diferentes de consciência com relação a por que ele defende essa agenda. Então, a gente não pode ser injusto, né? E igualar realmente as bases, porque em ambos esses grupos, o grau de consciência com relação à agenda pode ser variável também. Então, o grau de desumanização também é diferente, tá? É muito complicado você falar de massa, de bloco, quando você fala de ser humano, porque nós somos únicos, individuais e singulares. E até o grau de ignorância e o grau de desumanização que nós vivemos, ele nos diferencia. Bem, eu escrevi para o mês de setembro da revista Esmeril um editorial explicando a maneira como eu vejo o apoio de parte da direita ao Pablo Marçal. Isso está escrito lá, e isso tem a ver com tudo que eu falei agora sobre militância, porque é o seguinte, o que eu observo é que existe, sim, que tipo de apoio é esse, então, em primeiro lugar? Vamos ao assunto desse vídeo, tá? Que tipo de apoio é esse? Primeiro, é um apoio parcial. É um apoio parcial. E ele é parcial e ele não é exatamente orgânico. Ele é parcialmente orgânico, parcialmente artificial, promovido e forçado. Provavelmente há sim um núcleo em que as pessoas se conversam a respeito. Eu, felizmente, não faço parte desse grupo, nem que eu tivesse sido convidada, eu faria, né? As pessoas... E assim, eu não sei se existe algum tipo de articulação entre os conservadores. Se há articulação, eu não sou convidada para nada, e eu fico muito feliz e grata por isso, continue não me convidando mesmo, porque eu estou preocupada em formar consciências, não em ficar manipulando cenário. Vocês querem brincar de manipular cenário, vão adiante, tá? Para mim, realmente, isso é imoral, porque você vai estar sempre instrumentalizando e destruindo, e assim, você vai estar sempre, necessariamente, você vai estar estimulando um cenário de desumanização. E para mim, o ser humano, cada pessoa deve ser tratada com dignidade. Então, a partir do momento que a gente se permite a criar um discurso, ou endossar um discurso para promover uma certa alteração no balanço de forças do poder, que envolva a instrumentalização de massas, essa atitude é sempre imoral, tá? Mas é assim que funciona a política moderna. Você vai falar para mim, que estuda esse negócio há mais de uma década? Isso eu sei, e vocês sabem que eu sei. Eu não sei quantos de vocês leram as considerações políticas sobre os golpes de Estado, que foi escrita pelo Nodé, que é o bibliotecário da Catarina de Médici, que eu acabei, cuja tática, conhecida como Noite de São Bartolomeu, que aconteceu na década de 80 do século XVI, eu descrevi aqui, que foi essa falcatrua, essa pilantragem, mas que assim, é o símbolo do que é golpe de Estado. Golpe de Estado, golpes, assim, veja, golpe de Estado, a gente tem uma visão de que é tomada violenta de poder, mas não, golpe de Estado são táticas visando a conservação do poder, mas que são táticas que todo mundo não são morais, são táticas indecentes que visam a conservação do poder, que são toleradas no ambiente político, de mentalidade pragmática, que entende o seguinte: o outro lado faz assim, se eu não fizer, eu fico de fora. Se o outro faz, eu faço. Ou seja, num ambiente em que política é 95% guerra e 5% cooperação. Que, de fato, é o ambiente moderno. Por isso que a gente tem a ONU. Porque a gente vive num ambiente de guerra total iminente. E, assim, não é um negócio do século XX. É um negócio que vem desde o século XV. Tá? Vamos por 16. Do século XVI em diante, a gente está num estado de guerra permanente, né? Eu sempre explico isso para os meus alunos de filosofia política, quando a gente vai analisar o problema da guerra justa, o que torna uma guerra justa, e quando a gente vai analisar o problema de é realmente obrigatório ter alguma coisa como as Nações Unidas, por mais problemáticas que elas sejam, porque a ONU é profundamente problemática. Profundamente problemática. Quando ela, em vez de tocar apenas na pacificação por causa da questão do armamento nuclear, ela começa a se meter em soberania doméstica. É profundamente problemática. E esse é o assunto que a gente discute em aula profundamente, filosoficamente.
Não dá para falar de tudo aqui que eu faço nas minhas aulas com você nesses vídeos, mas aqui eu preciso que vocês entendam que quando eu emito uma opinião sobre um assunto, é depois de ter refletido muito e sempre partindo do seguinte princípio. Esse é um princípio meu, e é um princípio meu inegociável que eu não acho que vocês devam ter, e eu não acho que quem não tem esse princípio também deve morrer, sei lá. As pessoas escolhem suas prioridades, tá? Mas para mim é uma prioridade não tratar o próximo como um instrumento, tá? Eu acho que isso é profundamente moral e é assim que a gente vai terminando de destruir a cultura em vez de restaurá-la. Quando você age de forma que o outro acabará servindo como instrumento aquilo que você está promovendo, você está acirrando a crise moral. Entende onde eu quero chegar? Mas então como é que a direita vai fazer se a esquerda é completamente movida pela tática da razão de Estado, da instrumentalização do ser humano formando militância cega e ridícula? Como é que a direita vai fazer se ela não fizer a mesma coisa? Pois é, esse é o problema que se põe. O problema é o seguinte, se você está disposto se você entende que o ambiente em que a política acontece é um ambiente de guerra, você tem que compreender o seguinte: vocês assistiram aquele filme Até o Último Homem, todos vocês assistiram. O menino tem objeção de consciência, ele fala, não pego em arma, não mato o próximo. Não mato o próximo, mas quero servir o meu país, quero ir para a guerra, quero ajudar a diminuir a quantidade de mortos. Não vou pegar em arma, não vou atirar contra ninguém, mas eu vou lá porque eu sei que eu posso salvar aqueles que ficarem comprometidos no campo de batalha, e ele vai e consegue tirar, Guerra do Pacífico, em pior fase da Segunda Guerra, e ele vai como médico, como enfermeiro, né, e ele consegue salvar inúmeros colegas, né? Ele não dá um tiro e ele participa da guerra. E aí? O que é que vocês vão falar para mim? Porque eu não tô querendo pegar em arma para usar outro como instrumento, eu sou isentona? Falem para mim com argumento melhor, porque se vocês forem usar esse tipo de conversa fiada de militante, entende? A gente está aqui de diferença, porque a minha consciência ela é íntegra, e a de vocês não sabem se ela está sendo usada, né? Muitos de vocês estão sendo usados pelos outros, né? E só não se deram conta. E evidentemente vão ficar irritados quando eu disser isso, porque vocês não querem ser usados, ninguém quer ser usado, porque isso é ser rebaixado, ser tratado como, né, pano de chão dos outros, ninguém gosta. E aí quando você se der conta disso, você vai se irritar e você vai querer negar. E você vai negar veementemente, tirando pedras contra mim, que sou a mensageira. Como se isso mudasse a objetividade da minha mensagem. Eu tenho que te dizer que infelizmente não muda. Infelizmente não muda, mas aí é com você, tá? Já não é comigo. O meu objetivo é o seguinte: eu não tô nessa vida nem para tirar a dignidade dos outros, nem para instrumentalizar o próximo, e muito menos para tolerar que alguém que tem esse tipo de atitude faça isso dizendo que é bonzinho, tá? Então é o seguinte, sempre que você estiver num ambiente de guerra, você tem duas opções. Você pode pegar em arma, se você acha que essa é a maneira de estar numa guerra, ou se você, por alguma razão, tem objeção de consciência, você pode participar dessa guerra de outra forma. A maneira como eu participo dessa guerra, que é a política, é o seguinte, evitando que as pessoas se deixem instrumentalizar. Por quê? Porque enquanto a gente estiver nessa lógica de militância e instrumentalização generalizada de seres humanos e de destruição das consciências, a gente está amplificando o cenário de absoluta falta de liberdade que nos sufoca. Essa é a minha maneira. Então, a minha maneira é ajudar as pessoas a recuperarem a capacidade de pensar mesmo, de pensar e recuperar a capacidade de entender o que elas estão fazendo, ainda que elas estejam resolvidas a fazer aquilo. Você está resolvida a fazer isso e a ser instrumento, beleza, mas você sabe o que você está fazendo? Você sabe exatamente no que você está envolvido? Então tá. Foi isso que eu fiz na época que um bando de gente foi para frente de quartel, e eu falei, vocês correm o risco de ser presos, perderem as vidas, serem altamente prejudicados, porque vocês estão sendo instrumentalizados por esse bando de vagabundos que está ganhando dinheiro nas costas de vocês, espalhando mensagens mentirosas, que é o pessoal do tic-tac. Eu fiz isso na época, porque eu sabia que as pessoas que estavam ouvindo aqueles iam se prejudicar. E felizmente eu sei que algumas pessoas resolveram me ouvir e não foram para o 8 de janeiro. E se livraram daquele negócio. Pode ter sido uma ou outra, mas para mim tá bom, entendeu?
Não estou procurando engajamento nem views. Eu sou professora de filosofia. O objetivo principal do meu canal de YouTube é compartilhar as coisas que eu aprendo com as pessoas que me seguem aqui, fazer aulas, e quem quer um aprofundamento eu indico. Ó, tem uma plataforma lá que tem mais aulas, se quiser, é X. Tá? E divulgar livros. Livros legais que estão sendo publicados, que podem ampliar nossa consciência a respeito da cultura que a gente vive. Então é isso. Meu trabalho é esse. Meu YouTube é isso, tá bom? Eu não sou... Eu sei que muitos de vocês acham que eu sou analista política, porque eu já trabalhei com isso, mas a razão pela qual eu não trabalho mais não é falta de convites, depois que eu saí da Jovem Pan. É resolução. Por quê? Porque eu percebi que estava se formando esse movimento de imbecilização recíproca, imbecil coletivo 2, por parte da direita, e falei, Deus me livre. Vocês entendem isso? Então, assim, eu renuncio, né? Porque se ganha mais nesse meio. Se ganha mais fazendo programinha em que você finge estar fazendo análise e promovendo uma agenda. Se ganha mais. Eu prefiro ganhar menos e ganhar mais, que é o quê? Manter uma íntegra e ganhar mais no sentido de que cada vez que eu vejo um aluno, quando eu leio um trabalho de um aluno que eu estou há 1 ano tentando falar para ele, olha, essas coisas são importantes, e eu vejo um negócio bem feito, isso para mim é ganhar muito mais do que vocês imaginam. Porque eu falei, nossa... Eu ajudei essa pessoa a adquirir uma habilidade que ela vai levar para a vida inteira dela. Vocês entendem? Meu barato é esse. Né? Quando tem na minha conta, eu sou bem adaptável. Eu vivo com muito, eu vivo com pouco. Sou bem adaptável. Tá? Bem. Então, assim, de verdade, né? Como eu não acho que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, eu acho que é importante, mas é um meio. As coisas mais importantes do mundo são as minhas prioridades. E aí, vamos lá. Então é o seguinte... que tipo de apoio é esse da direita ao Pablo Marçal, né? E eu tô falando assim como uma pessoa que está realmente de fora do que está acontecendo, eu tô totalmente de fora e estou observando quais são as razões para as pessoas que estão dentro, tá? É um apoio parcial, é um apoio parcialmente orgânico, sempre tem os trouxas que são levados, ou tem as pessoas que gostam mesmo do Pablo Marçal, que são os que gostam de ser feito de trouxa, porque, enfim... Eu não vou aqui correr o risco de tomar processo de um sujeito que você não precisa... basta você lembrar que ele tentou levantar uma pessoa da cadeira de rodas durante um evento, você já pode ter opinião formada sobre ele. Basta você saber que ele ficou tentando se empinar em cima de uma carriola enquanto a mulher estava chorando, falando para ele declarações sobre o quanto isso é importante para mim. Ele virou as costas e ficou brincando de carrinho. Então, veja, as pessoas são os atos. As pessoas são os atos. Então, assim, que Pablo Marçal seja ridículo, oportunista, tenha uma atitude geral de picaretas enganadores, né? Isso é algo que é uma questão de observação. E as pessoas que o apoiam sabem disso também. Ninguém é inocente. As pessoas que o apoiam e vão votar nele sabem disso. As pessoas têm outras razões, e essas são as razões que a gente tem que compreender e analisar, né? Bem, vamos lá. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô vendo Alan dos Santos falar bobagens do tipo. Alan dos Santos falou uma bobagem, eu gosto do Alan dos Santos. Tá? Ele acabou de ser entrevistado para a edição que acabou de sair da Esmeril. Vou falar sobre a edição até no final do vídeo, porque é uma edição que gira em torno da cadeirada, porque, enfim, é algo que precisa ser analisado. Tem todo o meu editorial a respeito disso lá também, né? Mas, e o Alan Santos foi entrevistado para ali, Vida de Exilado, né? Veja, o Alan Santos falou uma besteira enorme. Ele disse o seguinte, aquele que é de direita tem a obrigação moral de não votar em X, sem ter a menor ideia do que é política municipal em São Paulo. Não sabe. Não sabe quem é o vereador que faz alguma coisa. Não sabe nada. Não tem a menor ideia. É algo totalmente sem base o que ele disse. Tá? Agora, tem, evidentemente, base em alguns princípios que ele julga suficientes para analisar esse cenário e que eu estou dizendo aqui, como pessoa que está observando as coisas de perto, que não são. Né? E outra, como é que o Alan Santos vai decidir o que é alguém ser de direita? Se a característica do direitista é realmente defender liberdade e consciência. Como é que alguém que é conservador e defende liberdade impõe a você o modo de agir para que você seja da turma dele? Evidentemente, o que ele está fazendo é o seguinte. Esse nosso grupo aqui, que vê as coisas dessa forma, entende que para você pertencer a esse grupo, você tem que agir assim. É isso que ele está falando. Não tem nada a ver com eleição. Tem a ver com um grupinho, com uma forma de pensar de uma ala entre os conservadores, tá? Ninguém vai falar para mim que um bispo X
que vai sim votar no candidato, tenho certeza, que ele diz que um conservador não pode votar, não é conservador. Ninguém vai falar para mim que este senhor não é conservador. É conservador de um jeito que o Alan dos Santos nem sabe o que é. E eu tenho aqui, para mim, que o candidato dele não é quem o Alan dos Santos diz que um conservador não pode ter, porque senão ele já não é de direita. Tá? Então, assim, eu estou ouvindo essas bobagens, e isso me leva assim, eu falo, bom, alguém tem que corrigir a verdade. E como eu não estou nessa agenda marçal, eu me sinto nessa obrigação, tá? Eu me canso, não gosto de fazer esses vídeos de política, porque a política, a gente está num ambiente muito imaturo no Brasil, as pessoas não têm tranquilidade suficiente para falar desse assunto, e sempre acham que, é inveja, é isso, é aquilo. Fica sempre nesse diz que vagabundo. Então, eu realmente prefiro o meu público, que vem aqui procurar dicas de livros, que vem aqui atrás de aula de filosofia, porque eles têm o nível necessário para entender onde eu quero chegar. De verdade, né? Quem vem ver vídeo de política, geralmente é a pessoa que está imbecilizada pelo comportamento de militância. E é mais difícil falar com essas pessoas. Por que é mais difícil de falar? Porque você tem que dar o beabá. Você primeiro precisa ensinar ela a se libertar da desumanização a que ela foi submetida, que é próprio dos como é que chama? Dos domadores de militância. Eles fazem isso. Eles reduzem aquilo que você pode pensar, um conjunto de lugares comuns, te dão aquilo como a verdade absoluta e te convencem de que qualquer coisa que fuja daquilo deve ser rejeitada. E aí você tem esse hábito mental. E é muito difícil lidar com raciocínio verdadeiro, que é o que eu estou fazendo aqui, entende? Então, mas o Paulo Henrique Araújo, que é uma pessoa que eu respeito muitíssimo, do PH Vox, para mim é um dos caras mais íntegros que a gente tem nesse movimento conservador aí do Brasil, ele sempre fala, não, Bruna, mas você tem que continuar dando o seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista é importante, entende? E assim, é um pouco em amizade a ele que eu faço isso aqui, porque por mim mesma, eu nem acho que seja tão importante assim, né? Eu prefiro fazer o trabalho de ir libertando as pessoas do hábito de desumanização a que elas foram submetidas por esse ambiente de bloco de disputa política que precisa da militância para andar e vai desumanizando gente no caminho por isso. Vocês entendem? A minha prioridade é ajudar as pessoas a não caírem na desumanização. Por isso que eu tenho deixado de fazer vídeo de política, porque eu sei que quando eu faço um vídeo desse, eu vou atrair o público, mas de um jeito que não é o jeito que eu consigo ajudar esse público. Infelizmente, né? E aí a pessoa vai falar, você é arrogante, você é isso, aquilo, não vai entender nada do que eu falei e vai sair só irritado. Então, é por isso que eu tenho parado de fazer mesmo, e vou parar cada vez mais, tá? Mas, vamos lá. Então, que tipo de apoio é esse? É parcial, etc. E é ligado ao núcleo, ao qual, graças a Deus, não faço parte, nem faria, né? Pelas razões que eu expliquei aqui. E que esse grupo... Veja, como é que pensa esse grupo para mim? Claramente, eles estão interessados em cooptar adesão popular pela recusa anárquica do status quo. Então, existe uma coisa que se chama de sistema, esse sistema deve ser recusado, eles precisam de adesão a figuras que mantenham na boca do povo, e mesmo na boca da imprensa, essa ideia de que o sistema deve ser destruído, como se o sistema pudesse ser arrebentado de fora para dentro, uma vez que uma pessoa, quando ela é absorvida pelo sistema, ou ela adapta-se a ele, ou ela será esmagada ali dentro, a não ser quando a gente observa o caso do Bukele, que ele realmente é alguém que tem um profundo conhecimento do sistema e consegue produzir uma autorregeneração com uma política extremamente incisiva, tá? Então, esse grupo entende que é preciso de uma figura como essa, que entre no sistema, sem prestar atenção no tamanho do Brasil e no tamanho de El Salvador, né? Que já é uma premissa. Se você não observa o tamanho de um país e o tamanho de outro e não percebe que existe uma dificuldade absurda de fazer isso no Brasil com uma figura, via presidência, ou figuras em cargos executivos, você já está pensando mal. Porque olha o tamanho do Brasil, olha o nível de articulação do que o pessoal chama de sistema, que é o status quo. É enorme, é muito mais complicado do que o país do Bukele, que é pequeno. Tá? É realmente muito mais complicado a administração pública em países grandes do que em países pequenos. A quantidade de problemas é muito maior, não precisa nem falar, isso é uma coisa autoevidente. Né? E aí, a finalidade
desse apoio, na minha opinião, e aí, se eu estiver errado, eles terão a oportunidade de responder a mim, é simplesmente manter esse conjunto de tópicos associados à direita, que são a agenda, digamos assim, direitista, que o Bolsonaro foi deixando no meio do caminho, deixando para lá, e se aliando, etc., a figuras que são recusadas por esse grupo, na base do quanto pior, melhor, que é uma espécie de cooptar apoio pela negação. Tá? Veja, qual que é a visão? A visão é que existe o status quo que precisa ser repudiado. Então, a maneira da gente criar adesão em torno de uma figura é pela negação. Portanto, a gente precisa de um cara coringa. A gente precisa de um coringa, de um sujeito que tem um comportamento anárquico. E assim, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, mais todo mundo vai falar dele, mais a imprensa vai falar dele, né? E maior a gente vai ter adesão pelas pessoas que recusam o que é a política brasileira, considerando que ela é uma porcaria e que o número das pessoas que a recusam é altíssimo, porque a política brasileira é uma porcaria, é uma tática, é um cálculo político funcional e efetivo, até a página 3, porque é preciso que seja uma pessoa que tenha esse ressentimento contra o status quo, mas não entenda muito bem o que é status quo, o que é política, o que é profissionalismo, o que são quadros, qual a diferença entre política pública e pilantragem de sanguessuga. Então, a pessoa ela tem que ter uma consciência política baixa e uma recusa do estado de coisas alto. Esse é um militante perfeito que vai ser cooptado por esse tipo de discurso para formar, digamos assim, para manter, digamos assim, esse movimento direitista no ar. Tá? Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas que... Eu estou falando das pessoas que promovem o Marçal, não estou falando do povo que apoia, ou porque gosta dele, ou porque entrou nesse discurso. Estou falando dos meus colegas aí conservadores que estão apoiando esse sujeito. É cálculo político. E o objetivo só pode ser, para mim, o único objetivo que me faz compreender é o seguinte, a gente precisa manter o discurso da agenda direitista no ar, para que ele não morra, já que a gente tem tanta adversidade ao redor. E aí, a gente tem 3 outros pontos, né? Tem esse grande pragmatismo típico da política moderna. E é engraçado, porque muitos deles adoram falar contra a modernidade, né? Mas são pragmáticos até a raiz, né? Aí falou contra o pragmatismo do militar, mas tem também, aplica o pragmatismo também. É só que os objetivos são diferentes. Mas tá todo mundo trabalhando na base do cálculo político. Então, assim, tem a honestidade de simplesmente dizer, nosso cálculo político é X. Nesse ponto, a esquerda é mais honesta consigo própria. Ela diz, não, sim, a gente quer conservar o poder, a gente quer chegar ao poder, é isso que a gente quer, e por isso a gente age assim, tudo bem, beleza, sejam honestos, né? Falem, olha, a maneira de disputar poder é essa, ou você conserva o poder ou não, para você ter alguma chance de chegar ao poder, a sua agenda tem que ficar na boca do povo, tem que ser discutida, tem que pegar todas as pontas do Brasil. Se a gente se associar a um cara que é o pior possível, o cara de quem todo mundo vai falar, porque ele é o absoluto do ridículo, o absoluto da arrogância, o absoluto do coringa, é óbvio que todo mundo vai falar disso, é óbvio que isso vai ser notícia, nossa, melhor ainda, quanto pior, melhor, entendeu? E aí, por isso que o Marçal é o cara perfeito para eles, né? Bem, quem está preocupado com questões morais? Ninguém. Quem está preocupado com esse grande representante tem enriquecido de maneira, no mínimo, enganando muita gente quando a gente olha os históricos de processo e como que funcionam as mentorias. É estranho aquilo. Aquilo é estranho. Eu tenho o direito de achar aquilo estranho. Se eu não tiver o direito de achar aquilo estranho, né? E vocês disserem que isso aí o problema é comigo, então é porque vocês abriram mão de absolutamente qualquer reflexão moral sobre se é ou não justo tratar o próximo como instrumento para um outro objetivo, seja o enriquecimento, seja uma possível conquista do poder, tá? Então, veja, além desse motivo principal, que é esse pragmatismo, eu vejo mais 3 pontos. Revanche contra o PL, disso eu já falei em julho para vocês. Então, existe, assim, esse incômodo, né, de o PL quer nos domesticar, a gente vai mostrar para o PL que a gente tem uma força que não depende do PL. E o Pablo Marçal foi a figura perfeita para eles fazerem isso, porque eles falaram assim, nós vamos apoiar esse aqui, e como esse aqui é o pior, melhor, ele vai falar exatamente a linguagem
que essa base que vocês querem cooptar gosta de ouvir, vocês vão ver se a gente não quebra e não racha esse poder que vocês estão achando que vocês conquistaram nos usando. Então é um troco, né? Porque o PL realmente, os faxineiros de gabinete, aquela gente toda, vocês, não vou nem falar nomes dos caras de YouTube que vocês assistem, que levam no mês, ó, dinheirinho que bate na conta ali todo mês, tá? Vai. Tem umas figuras aí que vocês assistem, vocês falam aqui nos comentários para mim, ai, você já viu o vídeo da pessoa X sobre isso? E eu sabendo que o cara leva grana de agente político. Vocês entendem minha posição? Agora, eu vou falar disso? Eu não tenho papel provando. O cara me processa e tira dinheiro dos meus filhos, tira dinheiro da boca dos meus filhos, por eu ter falado uma verdade, porque eu não tenho o comprovante do extrato bancário que o dinheiro foi para ele. Então, é por isso que eu não posso falar aqui. Porque, como eu falei para vocês, eu não sou uma pessoa rica. Então, se eu for objeto de processo de gente capenga e canalha, que é o que já aconteceu comigo, e tende a acontecer também, porque eu falei a verdade, mas eu não tenho papelzinho para provar, a justiça vai acabar me condenando, porque eu não tenho papelzinho. Eu tô falando exatamente o que a pessoa é, o que a pessoa fez, o que a pessoa ganha, mas eu não tenho papelzinho para provar. E aí, o que acontece? Eu sou prejudicada. Então, assim, eu consigo ajudar vocês aqui pelo YouTube, consigo ajudar vocês a pensarem, mas eu não vou colocar, evidentemente, não vou prejudicar minha família por isso. Para mim é mais importante continuar pagando o conservatório da minha filha para ela estudar piano, entendeu? Do que falar uma coisa ou outra que vocês conseguem descobrir com uma pesquisinha de Google, tá? Então é o seguinte, virem-se, se virem. Não fiquem pedindo para eu me colocar aqui em risco. Se virem. Tem um pouquinho de esforço. Vocês querem tudo de graça? Pesquisem, que vocês vão achar. Ou simplesmente observa a pessoa. Vê se ela realmente... puxa vida, o cara é tão... É mesmo, será? Presta um pouco mais de atenção, né? Bem, então a gente tem essa revanche do PL, porque realmente esses faxineiros de gabinete remunerados, uma que vocês gostam muito, tá aí nessa lista, eles, entendeu, comprometeram completamente a discussão, querendo sequestrar essa base direitista. E aí esse pessoal quer fazer a revanche do PL, como eu já falei no vídeo lá atrás, né? Usaram a gente, vamos agora ferrar com eles. Segundo, uma tentativa de dissolver o discurso que está hoje associado a bolsonarismo, dissolver esse discurso para que isso represente a direita, né? De forma a diluir a associação desse discurso ao Bolsonaro. É aquela questão de, veja, e nisso eles foram bastante efetivos, porque você vai ver o Vila falando a respeito do Marçal. O que ele vai falar? Ele vai falar, extrema-direita está empolvorosa porque agora eles estão divididos. Ou seja, agora nem precisava disso, porque esse tipo de discurso já é reconhecido como uma força política que é chamada pela imprensa esquerdista, por exemplo, de extrema-direita. Então, isso já é reconhecido. Ninguém acha que o Bolsonaro é a única figura disso aí. Tá? Existem outros, né? Mas tudo bem. Eu acho que esse é um papel, para eles é importante, a questão de ter outras figuras, né? E, de fato, esse discursinho da imprensa, que é muito associado ao espírito pós-Constituição de 88, é de encher o saco, tá? E o que é isso que eles chamam de extrema-direita, né? É justamente esse discurso que espalha a fantasia de que é possível resolver o sistema de fora para dentro. Por isso a gente precisa dessas figuras outsiders. Os outsiders vão resolver. Eles não vão. Olha o tamanho do Brasil. Olha o intrincado de problemas, né? Olha a quantidade de bases. Pega uma cidade como São Paulo, olha a quantidade de segmentos do eleitorado que você tem aqui. Então, o que vocês estão fazendo com isso aqui? Vocês estão achando que uma visão simplista pode dar conta de um problema complexo, tá? É uma falha, mas eu compreendo o objetivo. E o terceiro ponto, por que é que esse pessoal apoia o Pablo Marçal? Pressa e falta de articulação. Como assim? Bom, porque a direita não tem base sólida, não tem. Não tem porque não trabalha nisso, fica só na internet. Se ficar só na internet, aí você vai depender do quê? De estrela de internet. Porque se a direita domina a internet, a única base que a direita tem tá na internet, óbvio, é mais fácil começar por onde você tem alguma coisa, né? Então, se você pega uma figura famosa na internet, como por mais que ele seja piada de internet, se você pega uma figura famosa de internet, pelo menos a sua base vai ser sensível à maneira de se comportar do cara. Por quê? O Pablo Marçal é um cara que ganhou muita grana com a internet, então ele sabe usar a internet
para chamar a atenção. Então, isso para a direita é bom, por quê? Porque a base direitista está toda na internet. Ai, tanto que acabou o Twitter, o pessoal ficou empolvorosa, né? Como se o Twitter tivesse um real impacto na sociedade brasileira, como tem o pé no bairro, porta a porta, o trabalho cotidiano presencial. Não tem. Não tem, mas a direita acha que tem. É um equívoco, mas é um equívoco que determina algumas das suas atitudes ou convicções, né? E não tem base sólida, não tem grupos de discussão, não tem um observatório comum, não tem. Não tem método de consenso para selecionar lideranças, e aí por isso que a gente tem essa questão do apoio que é parcial, porque isso não foi discutido internamente. Pablo Marçal é a pessoa que nós vamos promover por essas razões, não foi discutido. Então é um apoio que vem rachado, é um apoio que vem rachado desde o início, né? Vem rachado desde o início, e como a gente não tem grupos de discussão, quem não está fazendo parte deste apoio tem que fazer um esforço enorme para entender os colegas, porque os colegas também não são transparentes conosco com relação a esse apoio. E aí a gente fala, nossa, todo mundo enlouqueceu, por que eles estão fazendo imbecil coletivo 2, de um imbecilizando o outro, repetindo essas coisas? Pô, eu tô vendo que esses 10 caras estão falando a mesma besteira, a realidade é outra, mas esses 10 estão insistindo na mesma besteira. Pô, é óbvio que como eu não sou uma débil mental analfabeta, eu sou obrigada a chegar à conclusão que eles estão tentando me influenciar, né? Sem jogar real comigo, né? Quantas vezes eu tive que ouvir de gente próxima a mim, ele vai ganhar essa eleição. Falei, você tá louca? Não é bem assim. Como assim vai ganhar essa eleição? É um pouco mais complicado que isso. Pode ir bem, ter uma boa colocação, mas ganhar é improvável, né? Pode subir, pode tal, 2026 vem forte? Com certeza vem. Mas ganhar é um pouco pesado isso aí, para falar com essa convicção e tal. E me fala, e pesquisa interna e tal, uma conversa fiada, eu falo, bom, evidentemente a pessoa tá... Ou ela foi brifada e tá só repassando, que eu acho que é mais provável no caso das pessoas que me falaram isso, que são pessoas honestas, ou ela foi brifada e, coitada, acreditou nisso e tá me falando com sinceridade, ou tá tentando me jogar uma isca para ver se eu entro nessa, né? E aí, evidentemente, que fica parcial a coisa, e fica mal resolvido, né? Então, assim, como a gente não tem fórum de discussão e nem método de consenso para selecionar liderança, por exemplo, quais são as nossas prioridades? Por exemplo, vou dar um exemplo. O que seria um método de consenso para selecionar liderança? Tipo, os tucanos criaram Renova lá, né? Eles criaram Renova porque eles sabem que a pessoa vai vir desse perfil, quem passa nesse perfil é tal, eles pegam, investem, enfiam dinheiro, tal, para a pessoa virar, que é o que deu na Tabata. Mas a Tabata, veja, ela foi selecionada por esse pessoal social-democrata fabiano globalista por um método específico. Então, existe um consenso, quem pensa daquela maneira vai estar satisfeito com a Tabata, porque existe esse método, esse método para selecionar liderança que é do conhecimento de todo mundo que está num grupo político específico, né? E a direita não tem isso, né? Nem grupo de discussão. Então, por lado, um PL quer escolher as pessoas que ele decidiu, porque vai lotear a prefeitura para o grupo deles, esses interesses centrão típicos. Por outro lado, o pessoal da direita que quer estabelecer uma via com lideranças conservadoras, não tem base sólida a não ser na internet, então fica muito dependente de figuras de internet, e também, ou figuras com desenvoltura para lidar com esse mundo digital, né, que é o caso do Marçal, e também mas não tem critério, né? Qual é o critério? Bom, se a gente não discute quais são os mínimos que a gente aceita para apoiar alguém, vai sempre vir rachado. Então, eu vou dar um exemplo. Pode haver um consenso, olha, a gente vai apoiar uma pessoa que é A, B, C e aí você pode falar, puxa, mas essa pessoa tem índole boa? Não tem, é uma pessoa de má índole. Então tá, então, olha, é melhor a gente escolher pessoas de boa índole, porque se a gente escolher uma pessoa de má índole, a gente não vai conseguir o apoio geral. E a gente não vai conseguir o apoio geral porque se tantos conservadores se importam com moralidade, eles não vão querer votar numa pessoa de má índole, né? Isso é você, digamos assim, refletir sobre quais são os critérios de liderança. Isso, evidentemente, não foi feito, porque, pelo amor de Deus, uma pessoa normal olha para o Pablo Marçal e fala, esse cara é uma piada, esse cara só consegue ter sucesso porque o Brasil é um país profundamente problemático, mergulhado numa crise moral profunda, com um QI 80,
abaixo de primata, que evidentemente precisa de alguém fazendo gracinha e macaqueação para eles entenderem o discurso e se sentirem parte disso e votar no cara. Tá, legal, mas a gente está intensificando a crise moral. Se o objetivo é trabalhar, ainda que no esquema de formiguinha, para aos poucos e combatendo, não, mas vai superando, ajudando as pessoas a superar a crise moral, bom, fiquem aí pragmáticos. Os pragmáticos do PL, os pragmáticos do Marçal, vocês fiquem entre vocês, mas evidentemente essa adesão nunca vai ser geral, porque o que é próprio da direita é pensar com autonomia e liberdade, né? Pelo menos os que pensam, tá? Então o ponto é esse. Agora eu entendo porque a direita apoia o Marçal, e como eu expus para vocês, que eu acho que é por essas 4 razões, são 4 más razões. São 4 más razões. São 4, digamos assim, razões problemáticas. As 4 razões são razões moralmente comprometidas, tá? E essa é a razão pela qual, para mim, é um negócio inviável, tá? Então não adianta vir comigo, vir para mim com aquele discurso de militância, com esses tópicos de militância do tipo, puxa, você tá vendo ele, ai, mas você viu seus inimigos? Isso é batido. Isso vem da esquerda. Não foi o Lula que criou o nosso, nós somos santos, eles são malvados. Você tem que votar em nós, porque a esquerda pensa no próximo, a direita não. Por isso que você vota em nós, porque nós somos bons. Mas isso aí é só se inverter a coisa. Vocês entendem? Para cima de mim não dá, tá? Então é isso. E assim, da mesma maneira como para cima de mim não dá, para cima de qualquer pessoa que pensa não dá. Então é uma escolha complicada, mas é a escolha que aconteceu e é o que a gente vai ter para 2026, tá? Evidentemente vou estar mais longe ainda das discussões políticas, já que a direita escolheu esse caminho, que eu considero um caminho completamente idiota, e que razão pela qual eu, evidentemente, não vou me envolver com isso aí. Né? Ai, você é limpinha, você... Peraí, depois de todos os argumentos que eu mostrei para vocês, do começo do vídeo até agora, você tem coragem de fazer um reducionismo desse na minha cara? Então você não tem caráter, tá bom? Sinto te dizer. Porque assim, eu fui extremamente sincera com vocês, eu disse quais são minhas prioridades. Eu mostrei que eu realmente entendo como é que é o jogo político, que ele mas eu mostrei para vocês também que existe a exceção. Existe a maneira de você... Veja, eu tô vendo que o jogo político é assim, mas eu tenho uma objeção de consciência aí. Nessa história da política, eu sou igual o menino do filme Até o Último Homem. Eu não vou usar ninguém, eu não vou reduzir ninguém, eu não vou ser domador de militância, eu não vou ser domador de militância nunca na minha vida. Eu vou pegar ali o militante mais desumanizado, eu vou pegar ele pela mãozinha e ensinar ele a ver, para ele recuperar a consciência. É isso que eu vou fazer, enquanto essa negócio estiver acontecendo. Vocês estão entendendo? Eu vou recuperar a pessoa que tomou um tiro, porque ela acha que a solução é ir lá e matar o próximo. É isso que eu vou fazer. Eu vou levar para a enfermaria. Esse é o meu papel. Se você acha que esse papel é irrelevante, beleza, esse não é um canal para você. Tá bom? Então é isso. Eu queria só dizer para vocês que a revista Esmeril, ela mudou de formato e esse mês tá muito interessante. Eu até vou mostrar a capa para vocês, tá? Aqui, ó. A capa agora é assim. A gente não tem mais tema, então a gente vai discutir tudo o que está acontecendo. Mas, evidentemente, a gente vai dividir em 3 blocos. O bloco política, porque é importante, o bloco literatura e o bloco cultura geral. Cultura geral para a gente entender que mundo é o nosso, literatura para a gente refinar nossa capacidade de compreensão, já que todos somos afetados pelo analfabetismo funcional, e evidentemente, cultura, né, e política, porque é aquilo que envolve o nosso destino e mais. Política nos permite fazer humor. E a Paula Marisa é muito boa com isso, né? Eu acho ela muito boa com fazendo humor, e ela fala, ela criou uma sessão que chama The House of Mãe Joana, que já mereceu matéria de capa, em que ela diz que o arremesso de banqueta é um novo esporte nacional e outras coisas. Fala também das querelas entre o nosso querido Xandão e o Elon Musk, etc. Ela escreve notinhas sobre a casa da Mãe Joana, que é a política brasileira, tá? A gente tem também, na parte de cultura, ensaios filosóficos que vão te ajudando a entender o mundo que você vive.
a gente tem 3 ensaios esse mês, um deles é o Alma no Cárcere, né? Na verdade é chamado As Duas Prisões do Espírito Moderno, do Ronaldo Mota, em que ele fala como é que, na modernidade, a gente tem coisas como o empirismo radical, por um lado, que é que vai dar nesse cientificismo, e por outro lado, a gente tem um tipo de misticismo irracionalista, né, que é essa coisa da fé sem razão, separada da razão. Aí ele explica isso de um jeito muito bonito, né? E o Ronaldo Mota é muito culto, mas ele escreve fácil. Então, os artigos dele são bons. E eu escrevi um texto chamado Um Pianista da China, que é para falar, na verdade, sobre o maior pianista do mundo que a gente tem hoje. Ele chama Lang Lang. O cara é fantástico, maravilhoso. E ele é também um professor, né? E ele teve aqui, em setembro, ele teve em São Paulo, fazer os concertos no Cultura Artística, deu uma masterclass aberta ao público de ouvinte, eu levei minha filha, e quando eu vi ele ali atuando como professor no palco, falei, não, você precisa escrever sobre isso, né? Porque a gente percebe que o cara vem da China, que é um estado complicado, tá? Mas por causa da música, do amor dele pela música, ele é alguém perfeitamente ligado ao que o Ocidente tem de melhor, né? Que é justamente essa questão o amor ao belo, a criatividade, porque ele é um grande intérprete, né? E ele tem uma característica que é o seguinte, ele falou, eu só gravo uma peça quando eu consigo fazer ela parte de mim. Cara, não tem nada mais filosofia grega do que isso, entendeu? Porque o pensar é você fazer algo parte de você, e aí você... Veja, por que a gente lê os filósofos? Porque aquelas verdades que eles descobriram, a gente quer torná-las parte de nós, para que a gente pense a realidade cada vez mais. E ele fala exatamente disso no campo da arte, e ele é um intérprete maravilhoso. Naquela aula que ele deu, a gente cai para trás, assim, né? E é chinês, né? Então, assim, você saiu de uma ditadura comunista, mas é um ser humano. Então, eu acho assim, celebrar a humanidade que nos é inerente é o meu objetivo, entende? Por isso que eu falei do pianista, que vem da China. E temos também um texto estreando de uma colunista nova, que é a Júlia Costa, que ela fala, nessa sessão cultura, né, especialmente, ela fala sobre por que você tem que aprender a escrever. Assim, tipo, é uma questão não é uma questão de escolha, você precisa aprender a escrever, ela vai explicar por quê, tá? Então é isso. Eu vou deixar para vocês, para encerrar essa live, eu sei que tem muitos comentários aqui, muitos que eu ainda não vi, tá? Eu até peço desculpas, deixa eu ver se tem algo de superchat, aí eu preciso mostrar, acho que não. Não, tá tranquilo. Então, hoje eu não vou fazer, por causa do horário também, que eu tenho compromissos, tá? Tem uma reunião às 2, tenho que dar aula hoje às 6, né? Considerando o adiantado da hora, eu agradeço muito vocês que me acompanharam nessa transmissão ao vivo, tá? E, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui para vocês, já mostrei a capa, né, desse mês da Esmeril. Se vocês quiserem ler o meu editorial, que chama A Dança das Cadeiras, como vocês estão vendo aqui, né, aqui tem os outros títulos. A parte de literatura está muito legal, porque a gente tem agora um contista e um cronista, né, além de termos resenhas de obras, tá, e outros textos, né. A parte de entrevista, já falei para vocês, a gente fala sobre como é vida de exilado. Aí o Leônidas entrevistou Alan Santos e entrevistou também um venezuelano que mora aqui no Brasil, porque teve que se exilar daquela ditadura, né? E é muito bonita a entrevista. Nossa, é muito bonita, por isso que foi destaque, inclusive, de capa, tá? Então, ali se fala das duas políticas persecutórias na América Latina, diferentemente, né? São diferentes. Então, eu vou deixar com vocês, para encerrar essa live, eu vou deixar com vocês com o espírito geral, né, da Esmeril, e que vai fazer, aliás, 5 anos, no próximo dia 25 de outubro, a gente vai chegar à edição 60. Então, essa é a edição 59 que eu mostrei para vocês, essa aqui, nesse novo formato, e agora a gente vai para a edição 60. Então, faz 5 anos que a gente está insistindo nessa iniciativa, porque a gente sabe que tem pessoas que procuram algo diferente. Aí, se você é uma delas, aproveita e dá uma olhada no site, está tudo ali na descrição. Vou deixar vocês com esse videozinho de 30 segundos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Estamos contra a maré, contra a manada. Nossa vida não é manipulada. Temos amor pelo conhecimento e amor pela verdade. Fazemos o que fazemos para dividir com você o poder de ser independente. Revista Esmeril. Ser independente é ser inteligente.
Ops. Estamos contra a maré, contra a manada. Nossa vida não é manipulada. Temos amor pelo conhecimento e amor pela verdade. Fazemos o que fazemos para dividir com você o poder de ser independente. Revista Esmeril. Ser independente é ser inteligente.